Todo mundo tá me vendo, ouvindo, tudo certo? Gente, hoje a gente vai sair um pouquinho de obrigações e começar a ver os princípios contratuais, tá? Lorena, já foi terminado todo o conteúdo que abriga, abraça os direitos e as obrigações? Ainda não, mas esse conteúdo aqui é super rapidinho, então ele é bom que esteja já sendo feito agora, até para vocês entenderem um pouco mais e irem para o próximo semestre com mais facilidade, tá? Então, vamos começar aqui. Espero que hoje seja bem rapidinho realmente e vai dar certo. Qualquer dúvida, estou sempre aqui vendo o chat e tal, então podem perguntar, ok? Vamos primeiro começar sabendo o que é um contrato, né? Até agora a gente só sabia o que era uma obrigação, mas o que é de fato o contrato. Contrato é um negócio jurídico que envolve a vontade consensual de duas partes ou mais sobre o mesmo objeto, criando, modificando ou extinguindo direitos e obrigações. Então, gente, o contrato é basicamente um negócio jurídico que duas pessoas conversando em consenso vão, né, assinar e fazer uma nova obrigação. Por quê? Porque a obrigação ela está dentro do contrato. É como se o contrato fosse o gênero, né, e a obrigação fosse espécie. Então, o contrato, ele é a parte legal da coisa, é o que transforma isso em vontade expressa, lícita, e a obrigação é o que está dentro do contrato, é o que eu tenho que cumprir para que esse contrato tenha efeitos, né? Então, os contratos são um instrumento legal por meio do qual nos comprometemos a cumprir uma obrigação em favor de outra. Então, assim, não tem como eu ter um contrato sem eu ter uma obrigação. Até porque, para eu ter um contrato, eu preciso assinar uma prestação que eu tenho que cumprir, seja de fazer, não fazer ou dar, né? Isso a gente já viu várias vezes. Agora, os princípios em si. Vamos para o primeiro princípio. O princípio da autonomia privada. Eu não sei se o Franco está aqui, mas ele tinha me perguntado por que a professora tinha colocado no slide dela que falar princípio da autonomia da vontade era um termo ultrapassado, né? E realmente eu falei para ele que eu não sabia disso. Inclusive, eu tive que perguntar para minha professora de contratos, porque realmente eu aprendi esse princípio como o princípio da autonomia da vontade, não como o princípio da autonomia privada. E aí ela foi me explicar que realmente é um novo conceito dentro do Código Civil, que agora o Código Civil está muito mais entrelaçado com o direito constitucional. É o novo direito civil constitucional. Então, para essa nova doutrina, realmente não é mais utilizável utilizar o nome princípio da autonomia da vontade, mas é a mesma coisa, tá? Então vamos entender esse princípio da autonomia privada, certo? O princípio da autonomia privada manifesta-se como um poder de autodeterminação e de autovinculação dos particulares, e que no seu exercício os particulares tornam-se legisladores dos próprios interesses, seja para criar direitos ou deveres, pactual que melhor entenderem, e o consensualismo. O que é tudo isso? É basicamente que é um princípio contratual, um princípio do direito, para que seja válido e eficaz esse contrato, que as partes concordem com um pacto que elas duas vão conversar de forma livre, entendem? Então, é uma autonomia que cada um vai ter, por isso que é privada, tá? É uma autonomia que esse contrato vai ter, que cada um vai ter de dizer, ok, eu concordo com esse contrato, eu acho que esse vínculo que estamos fazendo vai tornar esse contrato bom, eficaz, vai satisfazer tanto a mim quanto a você. Tá? Então ele pode criar direitos e deveres. Por quê? Porque uma pessoa vai pedir e outra vai receber. Tanto uma contra a outra. Por isso que é bilateral. Vai ser uma pessoa pedindo, precisando receber uma coisa, e outra pessoa entregando, mas também tendo que receber algo em troca.
tá? Então, por isso que tem que ser consensual. É um consensualismo. As duas partes têm que concordar com o que vão entregar, certo? Para que esse contrato inteiro em si, ele seja bom para ambos os lados, certo? E aqui vamos falar do passado, né? Que o princípio da autonomia da vontade, quando a gente falava sobre ele era o quê? Particulariza-se no direito contratual na liberdade de contratar. Significa o poder dos indivíduos de suscitar, mediante declaração de vontade, efeitos reconhecidos e tutelados pela ordem jurídica. Ou seja, vocês conseguem ver que é a mesma coisa, né? Essa liberdade de contratar é literalmente eu dizer que eu, tendo minha própria autonomia, consigo chegar em outra pessoa e fazer um contrato por mim mesmo. Eu tenho essa liberdade de chegar a qualquer pessoa e falar, eu quero fazer um contrato com você. Mas para isso eu preciso declarar a vontade de forma consensual. Eu declaro a minha vontade de contratar, eu falo o que é que eu quero contratar e se ambos concordarem, teremos um contrato. Era isso que a autonomia da vontade dizia, mas agora o princípio da autonomia privada traz essa mesma característica e apenas mudou que a doutrina prefere esse termo. Tudo bem? O princípio da dignidade da pessoa humana todo mundo já conhece, até porque ele abraça qualquer negócio jurídico, qualquer princípio do direito como um todo, né? O próprio contratante, o julgador, o intérprete da norma, de uma forma geral, deve levar a dignidade da pessoa humana sempre em consideração como balizamento interno. Ou seja, não tem como eu fazer qualquer negócio ou dizer em qualquer momento que eu tenho um direito se para isso eu não estou respeitando a dignidade da pessoa humana. As pessoas precisam ser respeitadas até diante de uma autodeclaração de vontade. Eu não posso ter vontade, não tenho mais liberdade de ter vontade se eu não respeito a dignidade da outra pessoa ou a dignidade dos terceiros, certo? Porque isso é princípio fundamental da Constituição. Eu não tenho como ignorar esse princípio diante de qualquer negócio jurídico ou diante de qualquer declaração de direito que eu queira exercer, certo? Princípio da função social do contrato. O princípio que o contrato se opõe ao individualismo e ao interesse privado, preferindo e se baseando no interesse coletivo, de ordem pública. Princípio que resguarda a repercussão do contrato, resguardando valores comuns, limitando assim os contratantes. A gente pode fazer até um vínculo entre esses dois princípios, da dignidade da pessoa humana e da função social do contrato, porque o da função social do contrato, ele abraça mais as pessoas que estão além do contrato, fora do contrato. É um interesse coletivo, porque esse meu contrato que eu estou estabelecendo com essa pessoa, ele pode ser que tenha como consequência atingir pessoas de fora do contrato, certo? Então, além do meu interesse privado, além do meu individualismo, sempre os meus negócios jurídicos têm que se basear no interesse coletivo. Eu não posso atrapalhar ninguém fazendo um contrato, mesmo que individual, com outra pessoa, certo? Então, assim, ele resguarda essa repercussão do contrato com os valores comuns. Eu tenho que respeitar os valores sociais, os valores de sociedade, para dizer, não, o meu contrato não está indo contra os princípios legais, não está indo contra a legislação. Tá? Então, além desse individual de duas partes conversando, estabelecendo um contrato entre elas, eu não posso fazer um contrato se eu sei que vai ferir a ordem pública, que se eu sei que vai sair do interesse coletivo, certo? Então, além disso, por isso que ela diz que ela se opõe ao individualismo, porque ela não vai olhar só para isso, ela vai olhar para o interesse coletivo, público, certo? E isso aqui vocês vão explicitar legalmente nos artigos 421 e 421-A do Código Civil. Eu não vou ler aqui, até para a gente não perder tempo, mas vocês podem fazer essa leitura, que é justamente falando que qualquer contrato precisa respeitar a função social do contrato, certo? Princípio da equivalência material é realizar e preservar o equilíbrio real de direitos e deveres do contrato,
antes, durante e após a sua execução para harmonização de interesses, evitando assim o abuso de poder econômico e a tirania. Então, o princípio da equivalência material, ele é aquele que antes, durante e após a execução do contrato, as partes precisam estar no mesmo nível, certo? Elas precisam estar sempre concordando com o que estão fazendo, porque elas estão numa relação paritária, certo? Eles têm que ter esse equilíbrio de entrega e recebimento de direitos e deveres de dentro do contrato. Eu não posso dizer que eu tenho um contrato ok, que respeita os princípios, se a minha prestação ela é muito superior à da pessoa que eu tô aqui fazendo esse vínculo jurídico, tá? Não podemos ter abuso de poder dentro de um contrato, não podemos ter tirania dentro dele. As partes têm que estar no mesmo nível, são paritárias porque elas estão fazendo uma relação de igual para igual. Eu estou dizendo o que eu quero e estou dizendo o que eu quero receber. E assim a outra parte também tem que dizer, ok, eu concordo com isso que você está falando. Então, até a concordância de dizer que está tudo bem esse contrato, ele já abarca esse princípio, porque as partes estão equivalentemente falando, ok, eu concordo com o que está acontecendo, eu acho que eu estou de igual para igual com esse meu parceiro aqui de contrato, certo? Então, antes, durante e depois da execução do contrato, mesmo assim, pode passar o tempo que for, eu não posso dizer que esse contrato vai poder perder esse princípio. Em todos os momentos, até após a execução do contrato, as partes têm que estar igualmente respeitando as suas vontades, certo? E agora o princípio da boa-fé. Esse aqui todo mundo conhece também, né? Mas aqui a gente vai falar explicitamente as entrelinhas da boa-fé, porque ela é mais do que só dizer que eu tenho que estar tendo um negócio jurídico válido. É mais do que só isso. É mais do que só respeitar a ética e a moral, tá? Então vamos devagarzinho. Existem duas formas de falar sobre a boa-fé, que ela pode ser subjetiva ou objetiva. A boa-fé subjetiva, ela é importante só para a gente entender, mas ela não é um princípio, tá? Ela não é um princípio do direito, porque o direito, ele não se vale de achismos, ele se vale do que é realmente legal. Então, o que é a boa-fé subjetiva? Fábio Ulloa Coelho definiu como a virtude de dizer o que acredita e acreditar no que diz. Assim, aquele que se encontra em uma situação real e imagina estar em uma situação jurídica age com boa-fé subjetiva, enquanto estado psicológico emerge na teoria da aparência, quer dizer, agia de boa-fé aquele que acreditava que estava agindo conforme o direito. Vocês entendem o porquê que isso aqui não pode ser um princípio? Porque aqui está falando realmente só de dentro da cabeça de cada indivíduo. Ah, eu fiz isso por achar que eu estava agindo de acordo com o direito, por achar que eu estava agindo de boa fé, por achar que eu não estava ferindo o direito de ninguém. Então, a boa fé subjetiva é interna do indivíduo de achar que ele está agindo conforme os princípios legais, conforme o direito. Então, não tem como isso ser um princípio, porque qualquer pessoa pode ter algum tipo de analogia ao que está fazendo e falar: não, mas isso que eu fiz, obviamente, eu estou dentro do direito, porque eu acho que isso é muito correto. Mas para o direito pode não ser. Então, a gente não tem como basear um contrato numa boa-fé subjetiva. Tudo bem? Já a boa-fé objetiva, que essa sim é um princípio, essa é a que a gente vale para os contratos e negócios jurídicos em geral. O princípio da boa-fé objetiva versa sobre um conjunto de deveres exigidos nos negócios jurídicos, mas explicitamente nos contratos, destinado a pautar a conduta dos contratantes num silogismo de honradez, honestidade, probidade e boa-fé. Então, a boa-fé objetiva, essa sim vai estar dentro do direito, porque é o que garante dentro do direito que ambas as partes estão sendo honráveis, estão sendo honestas, estão agindo com probidade, certo? Então, esse sim vai dizer se o que você está fazendo dentro daquele contrato, dentro daquele negócio jurídico, é correto, é honesto para o direito, se o direito abarca essa sua ideia.
Entendem? Então, agir de boa fé, quando a gente fala isso no direito, a gente está falando de agir de boa fé objetiva, aquela boa fé que o direito diz, sim, realmente a parte está de boa fé, a parte está sendo honesta com a outra nesse negócio, certo? E a boa fé objetiva vocês vão encontrar lá no 422, tá? Do Código Civil. Funções da boa fé objetiva. A boa-fé objetiva, gente, ela vai ter várias funções para a gente entender que ela não é só dizer, a pessoa agiu com ética e moral. Não é só isso. Porque realmente a gente tem que entender que mesmo eu agindo com ética e moral, eu não posso dizer que eu estou agindo de boa fé se, por exemplo, eu me omito em dizer coisas que seriam melhores para a outra parte fazer, melhores para o contrato, certo? Então vamos entender isso direitinho. A função ativa da boa-fé objetiva são deveres anexos implícitos a serem seguidos pelas partes. Então, realmente, quando a gente fala de boa-fé objetiva, não é algo que está escrito no contrato, não é algo que eu preciso dizer que eu vou agir para de fato agir. É aquilo que está implicitamente acordado entre as partes. Implicitamente, eu acho que a outra parte vai fazer assim porque ela é uma boa pessoa, porque ela está de boa fé, tá? Então, qual é essas funções ativas? Ela pode ser a colaboração. As partes devem colaborar entre si para o cumprimento das obrigações. Então, é implícito que a pessoa está de boa fé no momento em que ela colabora para o cumprimento das obrigações, que ela colabora dizendo, não precisando explicitamente dizer, eu vou pagar a você. Se eu não falar, não quer dizer que eu não tenho que pagar. Então, o cumprimento das obrigações, das prestações e tal, são implícitos, ok? Eles precisam colaborar mesmo que isso não esteja explicitado em algum lugar, certo? Proteção e cuidado. São a proteção e cuidado com as prestações objetos do contrato, tá? Então, essa coisa de dizer que eu estou cuidando da minha prestação também é estar de boa fé. Até porque a gente lembra das obrigações que no momento que eu tenho culpa, ou que eu deterioro, ou que eu perco o meu objeto prestacional, na maioria das vezes é porque a pessoa não agiu de boa fé. Então, querer proteger, querer ter cuidado com essas prestações é agir com boa fé objetiva, certo? Informação. Todas as informações sobre o objeto do contrato devem ser esclarecidos. Exemplo, cobrança para não aumento da dívida. Então, assim, a informação, isso tem que estar em todos os contratos no momento em que eu falo, eu quero ter essa prestação e esse objeto tem tal valor, tem tal cor, tem tal tamanho e tal. E aqui, como o exemplo falou, falar exatamente até dos ônus que esse contrato vai trazer. Eu tenho essa obrigação de falar dos ônus desse contrato, até para não surpreender a outra parte. Então eu falar, a gente tem esse contrato. E assim, eu vou ficar te cobrando para que essa dívida não aumente, certo? Por quê? Porque ela tem juros. Eu tenho que falar isso para a parte. Eu tenho que estar de boa fé e de falar: olha, eu preciso te cobrar todo mês e eu vou estar fazendo isso de boa fé para você lembrar que se você pagar atrasado, você vai pagar com juros ou com multa, né? Até porque, por exemplo, é isso que tem o contrato da Unifor. A Unifor, ela explícita qual é o dia que a gente tem que pagar e fala: se não pagar em tal dia, no meu caso é dia 10. Se você não pagar dia 10, você vai ter um aumento de tantos por cento na sua mensalidade. Isso é estar de boa fé, é informar a outra parte sobre o que o contrato tem de ônus e bônus, certo? Agir com equidade e razoabilidade é o que a gente até já conversou, que é realmente agir de forma paritária com a outra parte, razoável, para que ninguém se sinta perdido ou se sinta violado por esse contrato, certo? Lealdade. As partes devem respeitar o cumprimento das obrigações do contrato, ainda que preliminares. Então, assim, mesmo antes da elaboração desse contrato, eu preciso ser leal a ele. Eu preciso dizer que esse contrato ele vai ser respeitado no cumprimento de antes até o final dele,
Isso é ser leal com a outra parte, porque eu estou dizendo, ó, antes da gente esclarecer esse contrato, eu quero cumpri-lo. Então, naquele momento, eu estou dizendo para outra pessoa, criando uma expectativa na outra pessoa sobre esse contrato, certo? Então, antes, durante e depois do contrato, eu preciso ser leal com a outra parte, de dizer que eu quero cumprir e respeitar o cumprimento das obrigações, ok? Função interpretativa e comatação. A gente vai explicitar mais, focar mais em função interpretativa, porque comatação vocês vão ver mais direitinho no próximo semestre. Mas, enfim, as duas abraçam a mesma coisa, é o mesmo conceito. A função interpretativa e de comatação, que orienta a atuação interpretativa do juiz, a fim de que extraia da norma, objeto de sua investigação, o sentido moralmente mais recomendável e socialmente mais útil, preencher lacunas. E o que é que o 113 do Código Civil diz? O contrato será interpretado conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. Então, o que é isso aqui? A função interpretativa é literalmente sempre que eu tiver um contrato, eu vou interpretar ele como se as duas partes estivessem de boa-fé. Eu sempre vou achar que o contrato foi feito de boa-fé. Então, se eu tenho um momento que eu vou chegar no juiz e falar, juiz, analisa esse meu contrato, porque alguma coisa aconteceu de ruim para mim, eu não tô entendendo o que aconteceu. O juiz, ele vai sempre interpretar que as partes estavam tentando agir da melhor forma possível. Ele vai sempre extrair o que é recomendável e socialmente mais útil para as pessoas. Ele vai sempre procurar algo que seja bom para ambas as partes, recomendável. Então ele vai ser interpretado conforme a boa-fé e os usos do lugar de celebração. Ou seja, se no Brasil o correto é tal ação, certo? Tal ação todo mundo concorda que é ok de fazer, tal. Então, quando eu tiver um contrato, eu vou sempre interpretar ele daquela forma. Eu vou interpretar como o Brasil acha que é correto aquele contrato ser cumprido, certo? Então, ele vai ser interpretado para sempre abarcar esse todo. Todo mundo concorda que esse contrato foi feito de uma forma boa? Qual é a parte boa que eu consigo tirar desse contrato para que todo mundo saia ganhando? Isso é a função interpretativa, interpretar sempre como se as partes estivessem de boa fé, até o momento que se prova o contrário, certo? Função reativa. A boa-fé objetiva deve ser respeitada desde a fase pré-contratual até a fase pós-contratual. O que é que o artigo 422 diz? Os contratantes são obrigados a aguardar, assim, na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios da probidade e da boa-fé. Foi o que a gente até já conversou. Não tem como eu falar que foi ok, eu cumpri o meu contrato se no início eu estava de boa-fé, mas no momento do pagamento eu estava de má-fé. Eu destruí o meu objeto no final do contrato. Eu estava guardando ele bonitinho. Até chegar no final do contrato, eu vou pagar minha prestação e eu deterioro e eu perco meu objeto prestacional. Não dá. A função reativa, ela diz pra gente que não importa um momento. A boa-fé tem que ser respeitada desde antes da assinatura do contrato até esse contrato terminar de ser cumprido. Tudo bem? Então eu não posso em nenhum momento, nem no momento de falar que eu quero fazer um contrato, nem fiz ainda. Nesse momento de falar eu quero fazer um contrato, desde esse momento você precisa ter boa fé. Até depois, olha, já paguei a minha prestação. Até depois você tem que agir de boa fé. Tudo bem? E essas aqui são outras funções, são basicamente umas exceções, mas que elas são muito presentes, tá? Tanto que até no Congresso, né, falaram várias vezes sobre, principalmente a TUCOC, né? Eu vi várias vezes os palestrantes falando sobre isso e vocês provavelmente não estavam entendendo direito como era que isso funcionava, mas vamos entender agora. Função suprécio. O que é a suprécio? É um direito não exercido durante determinado lapso de tempo, não poderá mais sê-lo por contrariar a boa-fé. É a supressão de um direito.
E o exemplo que eu coloquei aqui foi um locatário que não cobra aluguel, não pode, do nada, resolver cobrar. Então, a suprécio, ela é a supressão de um direito. Por exemplo, eu fiz um contrato de locação, como é aqui nesse caso. Fiz um contrato de locação que eu falava, ó, todo mês você vai me pagar tanto. Tudo bem, isso estava escrito no contrato. Tudo bem. Só que aí passou um tempo e o locatário nunca reclamou sobre o locador não estar pagando esse aluguel. Ele nunca reclamou, ele sempre falava, tipo, ah, não, tudo bem, passa para próxima, tipo, próximo mês, talvez a gente converse e tal. Nunca se importou. E aí ficou nessa vários meses, vários período de tempo, um grande lapso de tempo, e ele nunca cobrou. Ele não pode mais, por contrariar a boa-fé, chegar nele tipo, ó, isso aqui, tá vendo? Eu vou entrar numa ação contra você porque eu preciso que você pague o aluguel. Isso vai contrariar a boa-fé. Por quê? Porque você criou expectativa na outra pessoa de que ela estava remitida daquela obrigação, ok? Então, eu não posso chegar do nada quando eu já acostumei a uma outra pessoa por um costume, quando eu acostumo essa pessoa nesse costume, eu não posso desfazê-lo em qualquer momento. Não, se eu quiser desfazê-lo, que eu faço num momento coerente, que eu não tenha já acordado com a outra parte que ela não precisaria exercer. Então, esse direito de cobrar, ele foi suprimido. Teve essa supressão desse direito. Eu não posso mais cobrar, porque já passou tempo demais para isso. Essa é a suprécio. Tudo bem? Agora a surrectio. A surrectio acarreta o nascimento de um direito. É completamente o oposto, em razão da continuada prática de certos atos. Exemplo, da mesma forma que a contratante perde o direito, a parte contratada ganha. Vou pegar o mesmo exemplo da suprécio. No momento que eu suprimir o direito do locatário de cobrar, eu dei o direito do locador de não mais pagar. Vocês concordam comigo? Então, o nascimento desse novo direito, por causa da continuada prática de não cobrar esse aluguel, fez nascer para esse locador o direito de morar numa casa que ele não precisa pagar aluguel. Foi o nascimento de um direito por conta de um costume desse contrato, certo? E a TUCOC. A TUCOC impede, na relação contratual, que a parte seja surpreendida. A surpresa viola a confiança. Então, a TUCOC é basicamente que eu não posso, em nenhum momento do contrato, dizer surpresa, toma uma nova cláusula. E aí eu vou te processar porque você não sabia dessa nova cláusula, mas mesmo assim ela existe agora porque eu coloquei. Eu não posso fazer isso. Isso contraria a boa-fé. Então vamos pegar esse exemplo do artigo 180 do CZB. O menor entre 16 e 18 anos não pode, para eximir-se de uma obrigação, invocar a sua idade se dolosamente a ocultou quando inquirido pela outra parte, ou se, no ato de obrigar-se, declarou-se maior. Ou seja, se eu crio um contrato com a outra pessoa que eu não sabia que era de maior, ela não pode, no momento de, por exemplo, se eu entrar numa ação contra ela não pode do nada falar, oxe, mas eu sou de menor, eu não podia nem ter feito esse contrato. Isso foi uma surpresa para mim, eu não sabia que essa parte era de menor, eu não sabia que eu não podia ter feito esse contrato com ela. Eu não sabia que ela era incapaz de adquirir direitos dentro desse contrato. Então, em todo momento, para não ter um atucoque, eu preciso falar sempre explicitamente tudo o que está acontecendo nesse contrato. Quem são as partes, o que as partes precisam fazer e o que acontecerá no inadimplemento desse contrato. Isso tem que estar sempre explícito para que não ocorra uma surpresa. A parte não seja surpreendida, certo? E a avenir contra factum próprio, essa aqui é falada demais, é que nenhum dos contratantes pode ter um comportamento contraditório. Então, ela é parecida um pouco até com a Tucoc, mas o que acontece na avenir é que, tipo, nenhum dos contratantes pode falar algo e depois desfalar.
digamos assim, bem feio. Mas um exemplo, pessoa que em uma negociação oferece um desconto em um produto ou serviço e depois se recusa a concedê-lo. Isso é contraditório. Como é que alguém fala alguma coisa e no mesmo momento diz: "Não, não, eu não quero mais. Eu não gostei dessa cláusula, eu vou tirar". Não pode. Isso contraria a boa-fé objetiva, tá? E assim, gente, infelizmente só tem esses nomes pra falar pra vocês, tá? Não tem nomes em português. Mas é assim que as pessoas se relacionam a eles. Então, sempre quando vão falar de boa-fé, falar de boa-fé é falar como se todas as partes, em todos os momentos, estejam concordando com o que está acontecendo. Se alguma parte não está concordando com algo que está dentro desse contrato, está contrariando a boa-fé. Certo? É isso, gente. Essa é a minha parte. E agora vocês ficam com o Rafael. Alguma dúvida? Tudo bem? Ótimo. Opa, apertei o botãozinho errado. Quando puder começar, tu fala, viu, Lorena? Ou então tu escreve no chat. Show. Bom dia, galera. Eu vou aqui agora terminar os princípios, né? E comentar um pouco também da parte que a Lorena comentou também, né? Que, como já foi dito desde o desde o nosso primeiro gesto, na verdade, que a Constituição Federal, ela, ela pode ser comparada como uma lupa, certo? Em cima do Código Civil, tranquilo? Então, como assim ser comparado com uma lupa? Quer dizer que as normas constitucionais elas vão ser incidentes com no Código Civil, tá bom? Então, pode sair, Silvânia. Só coloca aí o teu nome e matrícula que dá certo. Então, o que é que vai acontecer? No nosso Código Civil tem três princípios norteadores que indicam, né, as formas que o Código Civil ele vai agir nas suas normas. Então, é o da eticidade, o da sociabilidade e o da operabilidade. A gente já comentou isso, vocês já sabem disso, vocês viram isso no semestre passado, na parte geral. Só estou trazendo essa contextualização porque a gente puxando a função social do contrato, a dignidade da pessoa humana, ela aborda justamente essa parte que é condicionada pela Constituição Federal. Tranquilo? Então, aqui, vamos voltar aqui para os princípios. Primeiro, o princípio da força obrigatória dos contratos. Esse aqui é o Pacta Sunt Servanda, que é outro nome. A gente já comentou também em obrigações, já foi comentado sobre esse princípio. E ele aqui ele é famoso por cair em questão de estágio. Eu acho que nas minhas provas que eu fiz de estágio, eu já fiz umas três só explicando o que é esse princípio, certo? Então, o que é o princípio da força obrigatória dos contratos? Na parte da negociação entre os agentes, entre os sujeitos da relação obrigacional ou da relação contratual, eles são condicionados a negociarem da maneira que eles quiserem, tranquilo? Então, a partir do momento em que eles negociam da maneira que eles querem e eles expõem a vontade deles, tanto na conduta quanto na assinatura, que eles estão concordando com aquilo, que eles estão fazendo uma anuência com o que foi acordado, aquilo ali vira praticamente uma coisa imutável dentro daquele contrato. Então, esse princípio, ele visa garantir a segurança jurídica, claro, e a imutabilidade dos contratos, tornando quase irreversível a palavra empenhada dada pelos agentes, certo? Então, o que é que acontece? Por que traz segurança jurídica? Porque vocês concordam comigo que se um agente ele estivesse, pô, cara, eu tô aqui, eu não quero mais te pagar e eu vou te pagar aqui agora o valor menor do que com que foi acordado.
Então, isso vai ferir a relação, isso é uma coisa distante da segurança jurídica e o princípio da força obrigatória, ela traz esse controle, essa restrição nos contratos, tranquilo? Então, aqui o artigo 313 a gente já conhece. O credor, ele não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. Então, o que a gente viu? O credor, ele pode receber uma coisa desse terceiro, né? Só que ele não é obrigado a aceitar, tranquilo? Ele vai fazer a valoração daquele objeto, né? E ele vai decidir se aceita ou não, tranquilo? Aqui um outro exemplo que eu dei, eu trouxe aqui um contrato que ele é muito restrito, que é o que a gente viu na obrigação de fazer infugível, que as características dele a gente já viu, ele é muito personalíssimo, ele tem características especiais naquele momento que vai ser prestado pelo terceiro, certo? Então, justamente por esse contrato ter as características especiais, por ele ser prestado em um momento único, em que ele está condicionado por outras características especiais, por exemplo, um show com um número determinado de pessoas. Então, aqui traz essa maior limitação dentro do que o devedor pode ou não fazer, tá bom? Agora aqui, seguindo adiante, o princípio da intervenção mínima, ele foi trazido no ano de 2019 com a Lei da Liberdade Econômica, que o governo federal passado ele fez essa lei, que o que é que ela traz? Ela traz principalmente essa dificuldade de você modificar as cláusulas contratuais acordadas anteriormente. Então, vai haver essa maior limitação do tanto do Estado quanto dos agentes em si, né, dos sujeitos do contrato, em modificar rapidamente ou modificar de uma forma exagerada a, as cláusulas que eles acordaram, tá? Mas essa parte do princípio da intervenção mínima traz mais entre o Estado mesmo, não interferir, não se intrometer, não colocar o nariz dele onde, onde ele não pode, né? Ou então onde ele não deve, a relação entre os agentes. A gente viu que uma exceção que aconteceu desse princípio da intervenção mínima, que é até bem fácil da gente identificar, na época da pandemia, em que o povo ia, ia lá nos mercantis, né? E pegavam 10 álcool em gel para eles, levavam tipo 20 álcool em gel só para eles, e também a regulação do preço do álcool. Então, normalmente, o Estado ele não interfere de maneira tão assintosa nas relações obrigacionais patrimoniais e interpessoais. Só que naquela época houve uma intervenção exagerada porque para garantir ali a sociabilidade, para garantir a função social naquela relação, né? Até houve abatimento de preço, controle de preço e também a restrição do quanto de unidades do álcool em gel as pessoas poderiam pegar, certo? Então aqui é uma parte bem legal da gente identificar mesmo no cotidiano, né? Aí, o artigo 421 do parágrafo único, ele traz esse tema, né? Que a autonomia privada ela vai prevalecer e o princípio da intervenção mínima e a revisão contratual ela vai ser restrita, tá bom? Então aqui, essa parte que é interessante também e é bom vocês prestarem atenção, que segue esse parágrafo único do artigo 421. Porque o que acontece? A legislação e o nosso cotidiano mesmo, vai haver em certos momentos de negociação, tanto dos contratos quanto das relações obrigacionais, o seguinte: vamos dizer que em um contrato de adesão, que você não tem uma grande possibilidade de
fazer a negociação entre o credor e a diferença, né? Você tem o contrato civil e empresarial. O empresarial é aquela em que o contrato ele é mais restrito, ele é mais amarrado, certo? Porque pela qualidade entre aspas dos agentes, é presumido em que eles têm pela patrimonialidade dele, pela culturalidade deles, é presumida que eles conseguem discernir de forma clara as cláusulas contratuais que eles vão estipular, tá bom? Então, o que acontece nos contratos civis e empresariais? Que nesses contratos, quando os agentes eles possuem uma patrimonialidade mais bem definida, eles têm uma culturalidade maior em relação ao brasileiro médio, entre aspas, a pessoa que não tem muita cultura, não tem muito conhecimento nas relações contratuais, vai haver essa paridade, certo? Não vai haver a possibilidade de haver grandes mudanças nesse contrato, tá bom? Então, essa parte que é importantíssimo, importantíssimo, certo? E acho que aqui no outro slide eu falo um pouco do contrato de adesão e o porquê dele ser mais suscetível de ser ou intervido pelo Estado ou ser revisionado pelo juiz, tá bom? Então, aqui agora eu vou falar um pouco da teoria da imprevisão, que ela é uma exceção tanto do princípio da intervenção mínima, que a gente viu, quanto o princípio da força obrigatória dos contratos. Porque o que é que vai acontecer aqui na teoria da imprevisão? A teoria da imprevisão, ela é ela acontece quando acontece uma força superveniente em escala global ou escala local e que ela é extraordinária e ela acaba quebrando o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. Vocês se lembram do princípio da paridade material que a Lorena comentou quase agora? Então, é justamente isso. Quando há uma quebra excessiva, quando existe um desequilíbrio muito forte economicamente ou financeiramente no contrato, você pode acionar a teoria da imprevisão, tá? Só que aí ela é muito difícil de acontecer, certo? Porque o fato ele tem que ser imprevisível ou muito extraordinário, tá? Então, o que é que vai acontecer na teoria da imprevisão? É uma excepcionalidade em que o juiz, por meio de ação revisional contratual na petição, você fala o título da petição, né, que você vai pedir, você vai ajuizar no juízo civil. Ele vai ser ação revisional de contratos, certo? Então, o que é que você vai requisitar para o juiz? Ó, juiz, aconteceu aqui uma superveniência que acabou com o meu equilíbrio econômico-financeiro e eu quero que você faça uma modulação dos efeitos do contrato. Eu quero que você faça uma modulação das cláusulas contratuais. O que é essa modulação? É a modificação do juiz em cima do contrato. Então, vocês conseguem perceber que é uma exceção muito forte na parte da intervenção do Estado, porque o juiz, ele mesmo que subjetivamente, ele está ali representando o Estado, ele está ali representando o poder judiciário e o Estado mesmo, certo? Então, você requer ao juiz, você pede para ele analisar aquela excepcionalidade que ocorreu no seu contrato e você pede também que ele faça essa modulação. Na época da pandemia, aconteceu muito a teoria da imprevisão, né? As pessoas, os locatários, quem estava no imóvel, quem estava da posse indireta do imóvel, não era o réu proprietário, eles pediram muito essa ação revisional dos contratos, justamente porque eles estavam sem dinheiro, né? Porque muitas pessoas foram demitidas ou não puderam exercer a profissão delas por causa das medidas sanitárias, né? E eles pediram para que houvesse essa revisão da prestação do aluguel, tá bom? Então houve dezenas, centenas de ajuizamentos do Tribunal de Justiça, né, daqui do estado e no Brasil todo, pedindo essa revisão contratual, certo? Então, a teoria da previsão, ela está no artigo 478
479 e 480. Tranquilo? Alguma dúvida? Outra coisa. Na teoria da imprevisão, gente, é sempre mais aceitável ou é sempre mais preferível, existe uma preferência de que o contrato ele não se extingua, certo? Então, você só pede uma modulação na parte do objeto prestacional, tá bom? Mas o contrato ele não é extinto pela teoria da imprevisão, porque a extinção do contrato ela é uma forma mais, como eu posso dizer, periculosa, pode ser o nome, da relação obrigacional. A extinção ela é muito mais pesada em relação a apenas à revisão da cláusula do objeto prestacional. Tranquilo? Deu para entender? Agora aqui, essa parte que é interessante também. Princípio da relatividade dos efeitos. O que acontece? Quando você está negociando uma. Tá bom, tá bom. Pode sair. Só deixa, se posteriormente tu não conseguir voltar para a sala, para aqui pro Meet, tu manda mensagem, viu? No privado, falando no minha matrícula, que a gente computabiliza a tua presença. O que acontece quando você está negociando com uma outra pessoa? Você limita os agentes daquele sistema, né? Daquela relação contratual, tá bom? Então, o princípio da relatividade dos efeitos, ele comenta isso, né? Que ele é um limitador da relação contratual no sentido de não respingar ou não fugir daquela relação estabelecida, vigiando a cláusula geral da função social. O que é que eu quero dizer aqui no momento de não respingar da relação contratual? É o não atingimento de outras pessoas em cima de terceiros na relação contratual, tá bom? Então, é apenas uma limitação de quem que vai participar daquela relação contratual ou de quem poderá sofrer de alguma sanção. Um exemplo de limitação contratual. Vocês se lembram do fiador? O fiador, ele é um terceiro que está de fora, ele está subsidiariamente do lado, né, do contrato principal, né, da obrigação principal. O fiador, ele é uma obrigação subsidiária e é limitado ali que o fiador, ele pode ser respingado, ele pode sofrer de responsabilidade, como a gente viu, mesmo não tendo a obrigação do objeto prestacional, certo? Então, o princípio da relatividade, ele traz justamente essa limitação de quando ou não, de quando, na verdade, haverá esse respingo quando recairá algum ônus do contrato em outra pessoa, em outro terceiro, tá bom? Só que aí, o que acontece, e a Lorena comentou também em um outro princípio da função social, né, que é o da relatividade dos efeitos, ele aborda também esse tema. O que acontece? Os agentes do contrato, né, eles vão ter que estar sempre vigiantes com a cláusula geral da função social. Que o que acontece? Eu vou dar um exemplo aqui que vai ser melhor de identificar. Qual é o exemplo que eu dei? Vamos dizer que uma fábrica de automóveis, ela está poluindo os rios pelos detrimentos ali dos materiais dos carros, né? Vamos dizer que o material ele é tóxico ao rio, né, ao ambiente, e acaba desbalanceando a natureza e tal, e também, vamos dizer, que causa um grande abalo civil e econômico da região, tá? Então, vamos dizer que pela fábrica de automóveis estar poluindo os rios e causando um grande abalo econômico-financeiro na região, por exemplo, vamos dizer que os peixes do rio, eles acabam morrendo por causa da poluição. Vocês concordam comigo que algum trabalhador, algum pescador que ele vivia daquela atividade dele, né, da pesca, ele foi lesionado? Vocês concordam comigo?
Então, nesse caso, por haver interesse público em solucionar o caso, deve-se o Estado se intrometer para a garantia do direito difuso legislado no contrato. O direito difuso, você já viu também na parte geral, é aquele direito que ele está, ele é suscetível de proteção a todas as pessoas, né? Então, o meio ambiente ele é o principal direito difuso, né? Hoje em dia, que ele é muito debatido, certo? Então, havendo uma lesão à função social, que foi nesse exemplo aqui que eu dei, o Estado ele vai se intrometer também nessa relação contratual, justamente por ter ocasionado essa lesão. Tranquilo? Essa parte aqui é muito interessante da gente também prestar atenção na realidade, né, no cotidiano, porque isso acontece, certo? Aí, gente, tem uma teoria que eu não sei se a professora vai comentar dela, tá? Mas é a teoria desse terceiro cúmplice aqui. O que acontece nessa teoria? Vamos dizer que. Deixa eu ver isso. Vamos dizer que eu estou numa relação contratual, certo? Só que aí tem uma pessoa de fora dessa relação que ele está aliciando um desses agentes contratuais para que eu mude a minha conduta, em que eu vise deixar o contrato mais instável, tá? Então, o que é que acontece nessa teoria do terceiro cúmplice? Ele é um agente de fora que ele está aliciando um dos agentes, ou credor ou devedor, para que um desses dois, ele seja condicionado, que é uma proposta, né, que o terceiro aliciador, que é o terceiro cúmplice no caso, ele faz uma proposta ou ao devedor ou ao credor para que aquele contrato seja desfeito. Onde é que acontece isso muito, Rafael? É nos contratos de futebol, com os jogos de futebol, né? A gente escuta muito que quando um jogador ele está participando do time, ele é contatado por um outro time para que ele quebre o clima ali com o time dele. Então, por exemplo, aconteceu nesse semestre, né, com Fortaleza, com o Colo-Colo. O Fortaleza, o, o Luceiro, né, que ele era jogador do Colo-Colo. Ele estava com o fim de contrato, ou então ele tinha mais 2 anos de contrato e tal. E o Fortaleza, ele ficou aqui no ouvido dele, ó, Luceiro, faz um jogo duro aí com a tua diretoria do Colo-Colo aí, cara, pra tu vir aqui jogar no Fortaleza. Então, essa teoria do terceiro cúmplice, ela é justamente esse terceiro fora da relação, aliciando um dos agentes do contrato, tá bom? Aqui eu acho que a gente já tá acabando. Falta 2 slides. E eu quero que vocês respondam a última questão, certo? Agora, essa parte aqui é interessante da gente comentar também. Que é o que eu comentei naquela parte dos contratos civis e empresariais, que pelos agentes terem uma patrimonialidade maior, por eles terem uma culturalidade maior, é presumido que eles tenham essa culturalidade maior, é mais dificultoso de, por exemplo, eles requisitarem uma, uma força superveniente, né? Uma imprevisibilidade do contrato e também a revisão contratual nesses casos. Por quê? Vocês concordam comigo que, por exemplo, vamos dizer, em um contrato de uma grande escala, de uma de um mercantil com com o governo do estado, tá? Então vamos dizer que o governo do Ceará está fazendo algum contrato com o governo não, com algum mercantil para fazer alguma publicidade e tal. Nesses casos, eles são contratos empresariais, por quê? Porque um mercantil ele tem uma alta patrimonialidade. Então, é presumido que o mercantil ele tem uma equipe jurídica adequada para que ele consiga negociar bem com o Estado, que também, pô, tu quer, tu quer algo que
é presumido ter uma equipe jurídica tão boa quanto o Estado? Não. O Estado ele também tem uma grande equiparação, né, com o empresário, no caso mercantil, para que eles sejam possibilitados de negociar ali de uma maneira mais tranquila, né? Porque justamente é presumida, no caso, essa adequação, essa paridade entre esses dois agentes. E o que é que vai acontecer nos contratos de adesão? O contrato de adesão, galera, ele é aquele contrato em que, mesmo que eu tente, eu não consigo negociar as cláusulas contratuais com o credor, tá? Então, nesse caso aqui do contrato de adesão, ele é aquele contrato pegar ou largar, né? Que a gente consegue identificar o contrato de adesão, é, deixa eu ver, nos sites de aplicativos, né? Quando a gente baixa um aplicativo, tem lá um termo de responsabilidade que você só consegue baixar o aplicativo, né? Ou você só consegue usar ele de maneira plena se você dá lá o seu chequezinho, que é aquela caixinha, né? Então você tem que dar sua anuência para que aquele aplicativo ele faça que ele consiga, por exemplo, ter acesso à sua galeria de fotos, à sua localização, à sua lista de contatos. Então, o aplicativo ele só vai ter essa permissão se você dá sua anuência. Então, não é possível também, por exemplo, nesses contratos, claro, só se haver uma invasão de privacidade muito extrema, de que o devedor, no caso, quem fez essa anuência, dele procurar depois a empresa falando que ele não aceitou aqueles termos do contrato. Porque ele aceitou. O contrato de adesão, ele traz justamente essa limitação muito maior na parte de discutir os termos negociais ou os termos contratuais das cláusulas do contrato, certo? Tá bom? Aí tem uma situação interessante, que a codificação, né, tanto o Código Civil quanto o Código de Consumidor, Código de Defesa do Consumidor, ele traz os contratos de adesões. Essa parte que é muito interessante também. O que acontece? É, no Código de 2002, como a gente já disse, a teoria da sociabilidade, ela visa justamente a proteção das pessoas, tá bom? Então, o que aqui o Código Civil ele vai trazer para garantir a isonomia social? Ele traz que em contrato de adesão, como eu já disse, é um contrato mais limitado, em que haja cláusulas ambíguas ou contraditórias, deve-se adotar a interpretação mais favorável ao aderente. O aderente é, no caso, o devedor. O aderente é quem ele assina o contrato do credor, né? Então, o que acontece? É uma proteção do Estado para a pessoa que é mais desfavorável naquela situação. Então, vamos dizer, vamos trazer aqui um caso concreto de bancos, por acaso. Vocês estão estudando agora, é, vocês estão estudando agora aquela parte do superendividamento, né? Superendividamento. E é justamente isso. O Estado ele trouxe uma proteção, ele teve que criar uma lei específica para trazer uma interpretação mais favorável no caso do aderente no superendividamento, né? Então, o Estado ele criou ferramentas para que as empresas, principalmente bancos, que eles tomem mais precaução no momento em que eles incidem esse contrato de aderência, né? Porque ele é muito, dependendo do nível da pessoa que vai assinar o contrato, ela não tem, como eu posso dizer, ela não tem o conhecimento necessário para entender as cláusulas do contrato de um banco. Vocês concordam comigo? Então, foi necessário trazer essa, essa proteção, essa tutela maior do Estado para esses contratos, tá bom? E que também no Código de Defesa do Consumidor, as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. É justamente o que a gente já explicou. Eu não posso exigir que o consumidor, que a pessoa média que vai comprar no mercantil, né,
ou então em uma grande instituição alimentícia, no caso, eu não posso presumir que ele tenha a mesma capacidade de interpretação contratual do que a assessoria jurídica do mercantil. Vocês concordam comigo? Então, o Código Civil no artigo 423 e o Código de Defesa do Consumidor no artigo 47, no 47 aqui, ele fala que vai ser interpretado de maneira mais favorável nesse tipo de contrato, tá bom? Aí, eu quero que vocês respondam essa questãozinha aqui. Ela tá bem fácil de vocês responderem, né? É um caso que estourou há uns 4 ou 5 dias. E eu quero que vocês respondam essa questãozinha, tá? Eu vou dar 3 minutinhos para vocês responderem. E aí eu trago a resposta também, tá bom? Só aumentar aqui a tela. Vou dar 3 minutinhos aí para vocês responderem ela. Aí 10h40 eu já respondo para liberar vocês já. Tranquilo? Eu achei que já ia ser mais rápido, mas deu 1 hora, né, de jet, praticamente. Tipo da boa fé. Ninguém mais vai responder. É isso mesmo, Rogério. Como só o Rogério respondeu. Nesse caso aqui, galera, o princípio da boa-fé objetiva, como a gente viu, né? Ele, ele pode ser, ele pode ser indicado em muitos casos, justamente porque ele traz justamente a diligência dos agentes do contrato, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, mais especificamente, poderia ser, no caso, essa teoria aqui do terceiro cúmplice, tá? Mas, por justamente ter um terceiro aliciador, né? Que ele chegou aos jogadores oferecendo uma quantidade de dinheiro para que eles tomassem cartão amarelo, então que fizessem falta, uma falta mais pesada nos jogos. Então aqui, a boa-fé objetiva pode ser indicada também, mas aqui era mais o princípio do terceiro cúmplice, tá? E sim, o jogador, em relação ao clube, né, ele também infringiu a boa-fé objetiva, isso com certeza aconteceu, porque ele está ali ferindo a lealdade do jogo, tá bom? Ele não está sendo probo na sua relação contratual do clube, né, que o contratou, tá bom? Alguém tem alguma dúvida, galera, da matéria? Se ninguém tiver uma dúvida, podem colocar aí o nome e a matrícula e podem sair do JET. Tranquilo? Valeu. Esse JET aqui acho que já vai contar para V3, tá? Então a galera que faltou hoje já pode perder um pontinho na V3.